Olá a todos, eu sou Luiz Parras, do canal Tarô Arte e Vida Cotidiana. Primeiramente eu queria dizer que logo mais a gente vai voltar com os vídeos sobre as cartas e temas da vida cotidiana, né? A gente está trabalhando nos roteiros, a gente deu uma parada, mas logo mais a gente está voltando. Mas antes a gente queria fazer um vídeo de uma pergunta que sempre fazem pra gente. Ela é bastante recorrente, as pessoas escrevem perguntando coisas e a gente separou alguns temas que a gente quer fazer vídeos para tratar desses temas. E um deles é como o tarô surgiu, quem inventou o tarô, né? Muita gente pergunta isso e então a gente queria falar um pouco sobre esse assunto. Então vamos lá. Antes de falar sobre o tarô de Marcélia, que é o tema desse canal, propriamente dito, a gente tem que falar de um outro baralho que existia antes dele. O baralho mameluco, ou cartas sarracenas, né? Tem essas duas denominações. O que é esse baralho? Ele é um baralho que surgiu no mundo árabe, que provavelmente chegou na Europa através do norte da África, e nesse baralho ele já aponta para um tipo de organização que foi apropriado pelo tarô europeu. Essa organização ela se refere a o que a gente chama no tarô europeu de arcanos menores. O tarô europeu ele é dividido entre arcanos menores, 56 cartas, e arcanos maiores, 22 cartas. No baralho mameluco, a gente não tem os arcanos maiores, mas nós temos todas as outras cartas dos arcanos menores, com uma diferença. No tarô mameluco, a gente não vai ter as cartas das femininas, né? Que são os cavaleiros, os pajens, os reis e as rainhas. No tarô mameluco não tem rainha, porque era proibido a representação de figuras femininas. Mesmo citar, não podia nem ser citado. A gente também não tem as figuras propriamente ditas. Então no tarô mameluco, você tem a carta do rei, só que você não tem ele desenhado lá. Ele tem só o nome dele lá, rei, com os motivos decorativos que são muito recorrentes na arte árabe, né? Onde também não se pode retratar a figura humana. Então você vai ter somente figuras florais e decorativas e alguns símbolos. Então, por exemplo, o símbolo correspondente ao naipe de bastão, naipe de paus, no tarô europeu, ele é desenhado no tarô árabe, no tarô mameluco, como o bastão de polo, aquele jogo, né? Que você joga no cavalo e bate numa bolinha e tal. Então esse é o naipe de bastão no tarô mameluco. Então você vai ter essas recorrências ali, e esse baralho ele foi muito importante porque provavelmente foi ele quem inspirou a construção do tarô. Isso a gente está falando que existe uma importância muito grande da cultura árabe na construção do tarô. Por quê? A gente vai falar disso também. Bom, enfim, então esse baralho que já existia, ele já existe desde o século XII, existem algumas cartas isoladas em coleções que datam do século XII, e ele tem também uma versão que está no museu em Istambul, na Turquia, que tem mais cartas, né? E que provavelmente é do século XV. Eram cartas grandes, elas tinham 9 por 20, assim, 9 centímetros por 20, eram cartas bem grandonas, assim. Então, esse baralho se adentrou na Europa através do norte da África e provavelmente foi desse jogo de cartas que se inspiraram algumas pessoas que nós não sabemos quem são, não existem documentos que digam quem de fato criou o tarô. Isso não existe, a gente não sabe quando foi criado, a gente tem uma ideia mais ou menos de onde ele pode ter criado, porque a gente tem um baralho muito antigo, que é o baralho Visconde Sforza. Ele é do século XV, de mais ou menos 1470, existem cópias deles, não completas, mas existem cópias em Nova York, na Itália. Ele inclusive foi reeditado, você pode comprar esse baralho. As cartas que estão faltando, que são 2 cartas, né, no baralho que está em Nova York, que lá só tem 76, são 78 cartas no total, elas foram recriadas e foram impressas num tamanho mais convencional para os dias de hoje. Então esse baralho é o mais antigo que existe, o Visconde Sforza. Quem são essas pessoas? Visconde Sforza eram famílias ricas de Milão, do Ducado de Milão. Então existem documentos
dizendo que eles encomendaram para artistas da época baralhos, né? E foram feitos esses desenhos, essas cartas, e essas famílias são retratadas nesses baralhos, né? As pessoas importantes da família estão ali retratadas, tal. E esse é o baralho europeu mais antigo que a gente conhece e provavelmente foi ele a fonte de inspiração para o que a gente entende hoje como tarô de Marselha. Porque ele tem já essa mesma divisão que a gente falou no início, de 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Esses 56 arcanos menores, eles são inspirados, baseados nessa divisão do tarô mameluco, do baralho mameluco, né, ou cartas sarracenas, que são de origem árabe. E eles não possuem nomes, lá não tem o nome, a morte, o mundo, o louco, não tem nome, tem só as figuras nesse baralho, e ele é o mais antigo que a gente tem notícia. Mas se ele foi editado por essa família no século XV, no final do século XV, provavelmente o tarô veio de um tempo anterior a esse. E deve ter sido feito em gráficas populares, que nós, né, não temos documentação disso, mas provavelmente foi feito em alguma corporação de ofício, alguma guilda, que eram esses ateliês de ofícios, né, que existiam na Idade Média e que devem ter sido editados provavelmente depois dessas cartas sarracenas terem entrado na Europa. Então, talvez no século XIII, no século talvez até XII. A gente não sabe. Mas tem um indício muito importante que tem no tarô de Marselha e que prova de que a cultura árabe também teve muita importância. Por que também? Porque a restauração da cultura pagã clássica, que foi assim o ápice do Renascimento na arte europeia, ele com certeza tem, porque lá dentro do tarô você vai ter figuras da mitologia grega. Você vai ter figuras da cultura judaico-cristã, evidentemente. Por exemplo, na carta O Juízo, ele retrata o juízo universal, né, de uma forma que é retratada na Bíblia, ou seja, na cultura judaico-cristã, com um anjo trocando trombeta, como está descrito lá no Apocalipse. Então, provavelmente, o tarô ele é o fruto de uma mistura da cultura judaico-cristã e da cultura árabe. Mas essa restauração da antiguidade clássica, que é a característica principal do Renascimento. Quando a gente fala Renascimento, esse movimento artístico europeu está falando da renovação da antiguidade clássica, o renascimento dessa cultura greco-romana que foi apropriado pelos artistas dessa época, pelos pensadores, tudo, como uma forma de renovar essa cultura. Mas por que eu digo que a cultura árabe tem uma importância? Bom, tem uma coisa muito curiosa no tarô de Marselha, que é a sua numeração. Se você pegar algumas cartas, você vai ver que todas elas estão marcadas numericamente com o algarismo romano. Então, você vai o V, o X, aqueles algarismos romanos. Só que tem uma curiosidade que vai ser percebida, por exemplo, na carta número 4, o imperador, na carta número 9, o eremita. Se você olhar com cuidado, você vai perceber de que, embora sejam usados os algarismos romanos, a maneira como ela é grafada, que ela é desenhada, ela se refere aos algarismos árabes. Por quê? Porque, por exemplo, o número 4 no tarô, ele não é o número 1 e o número 5, o V no caso, né? Ela não está gravada dessa forma, que é como é no algarismo romano, ou seja, 1 menos 5 é o número 4. É assim que está colocado, que a gente coloca no algarismo romano. Só que lá está colocado 4 vezes o número 1, 4 vezes o pauzinho, ou I. Por quê? Porque na numerologia do tarô, aparentemente, como no algarismo árabe, você não trabalha com redução, com subtração. Como, por exemplo, o eremita, que é o número 9, ele seria grafado com o I, o 1 e o 10. Ou seja, 1 menos 10, 9. Mas está grafado como? Está grafado o V de 5 e 4 vezes o número I, número 1.
Ou seja, 5 mais 4 igual a 9. Então, percebe que a lógica dessa numeração, ela é de origem árabe. A gente teve o cuidado de fazer isso no vídeo do Eremita também, né? O título dele tem a grafia correta dessa. Exatamente, porque a gente está se referindo, né? A nossa referência ao tarô de Marselha e é dessa forma que é grafado, então é importante para a gente seguir essa lógica. De fato, é muito importante. Então, isso prova de que a introdução dos algarismos árabes também foi apropriada pelos primeiros inventores do tarô, porque é uma numerologia que ela é progressiva. Você sempre soma, você nunca subtrai. Quando você vai fazer a numerologia do jogo, por exemplo, você tem que às vezes somar os números ali e você sempre soma, você nunca subtrai para você chegar num denominador comum de um outro número que vai ser importante no jogo. Eu sempre falo jogo porque para mim é um jogo mesmo, né? Então, outra coisa importante, outra informação importante é que no algarismo romano não existe o número 0, né? Só que no tarô existe o número 0, é a carta o louco. O louco, ele é a carta 0. Tanto que os arcanos maiores, eles são 22 cartas, só que são numeradas de 0 a 21. A última carta, que é o mundo, ou universo, em algumas versões vai estar escrito universo, ele é a carta 21. São 22 cartas, porém o maior valor numérico dos arcanos maiores é 21. Então pronto. Daí a gente tem alguns indícios de como foi criado o tarô. A gente realmente não sabe o nome de quem criou. Não existe nenhum livro, nenhum documento que prove de onde, como e por quem ele foi criado. Isso não existe. O que a gente tem suposições que a gente tira do próprio tarô. Então, essas questões da numeração, a existência de um baralho anterior, que é o baralho mameluco, a gente já falou, a maneira como é grafado os números e os símbolos que estão ali descritos. Que ele é um fruto do Renascimento, desse pensamento que se estabeleceu na Europa, na Baixa Idade Média, isso com certeza, através desses signos pagãos, né, de origem greco-romana. Cupido, a própria imperatriz, são elementos que trazem questões ligadas a essa cultura greco-romana. Então a gente sabe que ele é fruto dessa renovação da antiguidade pagã, né? Muita gente atribui a criação do tarô, isso está escrito em muitos livros, no Jung e o Tarô, de Sally Nichols, que é um livro muito importante. Acho que quem quer começar a estudar o tarô deve começar por aí, na minha opinião. Não é um livro que trata o tarô como de uma forma de evidência, de oráculo, né? Ele justamente fala sobre essas referências que o tarô, que essas cartas trazem da cultura greco-romana, da mitologia. Ela fala, é citado lá, que um dos povos que pode ter influenciado ou até mesmo criado o tarô são os albigenses, os cátaros. Quem são essas pessoas? Eles são um povo herege da Europa, da Baixa Idade Média. Eles viviam na região do sul da França, eram muito concentrados na cidade de Albi, por isso o nome albigense, mas eles eram os cátaros. Eles eram cristãos, só que eles não comungavam de muitos dos dogmas que a Igreja Romana tinha. Por exemplo, eles não acreditavam na comunhão, eles não acreditavam na hóstia, de que aquele pedaço de pão ali era o corpo de Cristo. Eles acreditavam na reencarnação, coisas que os cristãos não acreditam. Eles eram contra o casamento, eles acreditavam que o casamento, a procriação, era uma coisa ruim, porque essa existência na Terra era muito ruim. Então, continuar propagando a existência, ela era uma coisa negativa. A gente tinha que acabar com essa existência para partir para uma existência divina, etérea, em outro lugar, que não fosse aqui nessa Terra. Então eles foram perseguidos, né? Primeiramente São Domingos tentou conversar com eles, tentou demover eles daquelas ideias. Eles não quiseram, eles quiseram continuar com as suas crenças, e depois houve uma cruzada contra os cátaros e albigenses.
Essa cruzada exterminou eles completamente. A gente já usou uma imagem de referência aqui para falar sobre o sumo sacerdote, que era uma cena de São Domingos, inclusive, presidindo uma sessão da Inquisição para a condenação dos cátaros. Eles foram completamente exterminados, foram assassinados todos, e muita gente atribui a eles a construção do tarô. É uma suposição, ninguém pode dizer isso. E o Alejandro Jodorowsky, uma coisa que ele traz é que, por volta do ano 1000, essas três religiões, a religião muçulmana, a judaica, a hebraica e os cristãos, eles viviam em certa harmonia dentro da Europa. E existia muita troca entre os monges e os líderes, as pessoas que pensavam essas religiões naquele momento. E que provavelmente esses monges, essas pessoas que estavam ali discutindo sobre as suas religiões, sobre essas questões, é possível que eles tenham percebido que haveria na Europa um enrijecimento da religião cristã e que muitos desses pensadores começariam a ser caçados, como alquimistas, os hereges, como os cátaros, que de fato foram caçados, e que, numa tentativa de sintetizar o conhecimento entre eles, adquirido até aquele momento, criaram o tarô de Marselha, o baralho, como um jogo, uma forma ingênua, né, que ninguém poderia ver algum mal naquilo, para consolidar, para sistematizar o conhecimento adquirido até então. Então, essa também é uma hipótese. Alejandro Jodorowsky é um cineasta, um artista chileno, mas um tarólogo muito competente. Ele fez um livro chamado O Caminho do Tarô, que também eu acho que quem quer começar seria o Jung e o Tarô, de Sally Nichols, e O Caminho do Tarô, de Alejandro Jodorowsky, os melhores lugares para começar. Esse livro ele fala sobre isso e pode ser verdade, porque ele mesmo cita em um outro lugar, no site do Philippe Camoin, que é o herdeiro da família Camoin, que são impressores de tarô há 300 anos, né, na Europa. Ele se associou ao Alejandro Jodorowsky nos anos 90 para restaurar o tarô de Marselha. E, enfim, no site dele tem um texto do Jodorowsky que fala sobre um documento que foi encontrado na França no século XIV, por volta de 1320, onde é proibido o jogo de cartas dentro de um determinado mosteiro em Marselha. Então, a gente pode perceber que já no século XIV, no início do século XIV, havia uma perseguição ao tarô, né? Começou de fato na Europa, em algum momento, uma perseguição aos jogos de azar. E isso poderia ter destruído o tarô de Marselha, mas isso não aconteceu. O tarô de Marselha ele foi vastamente reeditado no século XVIII. O próprio baralho comum de jogo de cartas que a gente tem hoje, ele é inspirado no tarô de Marselha. Aquele jogo de cartas que a gente tem hoje, eles são os arcanos menores, né, com os seus representantes ali, menos os cavaleiros. Lá no tarô comum você vai ter reis, valetes e damas, né? O valete corresponderia ao pajem, a dama à rainha, o rei ao rei mesmo, e não tem no jogo atual os cavaleiros, que tem no jogo do tarô de Marselha. Tanto que no baralho comum você vai ter 54 cartas, 52 cartas que são numeradas e 2 jokers, 2 coringas. O Coringa provavelmente é uma inspiração do louco, a carta 0, dos arcanos maiores do tarô. Se você perceber, no jogo de tarô, a carta 0, que é a carta inicial, é a carta que pode estar em qualquer lugar, ela é o Joker, que é uma carta que substitui outras cartas em geral nos jogos de baralho, a carta 0, né? Então esse baralho de hoje, de fato, ele é inspirado no tarô de Marselha. E os 22 arcanos, eles não sobreviveram, só o louco, né, como a gente acabou de falar, os outros 21 não sobreviveram, mas o tarô foi vastamente reeditado. E é exatamente no século XVIII onde começa um caráter de divinação,
de adivinhação ao tarô de Marcelo, de oráculo, algo que pode ter a capacidade de descobrir coisas que não estão reveladas. Mas esse assunto a gente vai falar em um outro programa. Hoje a gente vai ficar por aqui. Esse vídeo aqui ele vai estar no nosso canal do YouTube. Se inscreva, acione o sininho para receber as notificações. Esse daqui a gente também vai colocar na página, na minha página do Instagram. Mas para quem está vendo esse vídeo no Instagram, vai lá na nossa página, porque esse conteúdo aqui a gente está colocando aqui, mas tem vários outros conteúdos que a gente não publica aqui no Instagram, só no nosso canal do YouTube. Então, se você está vendo no Instagram, corre lá, chama canal Luiz Parras, se inscreva também para receber notificação dos outros programas. E só para dar uma pista do que está chegando por aí, os próximos programas que a gente vai lançar só no YouTube, a gente vai falar sobre a libido, a paixão. Mas aí, logo mais vocês vão ver. Valeu, é isso aí. Tá ótimo. Mas são 20 minutos de gravação, eu acho que não vai dar pra colocar no Instagram, não. No IGTV dá. No IGTV dá? 20 minutos? Dá. Caramba. No IGTV dá até 50 minutos. Caramba, beleza, que legal. Vai ser ótimo. Então, massa.